Vamos dar início à solenidade de instalação da Universidade Federal de São Paulo e convidamos para presidir os trabalhos Sua Excelência, o senhor Ministro da Educação e do Desporto, professor Murilo Ringel. Queremos convidar o deputado federal por São Paulo e também relator do projeto de lei da transformação da Escola Paulista em Universidade Federal, o deputado federal Roberto Cardoso Alves. Convidamos Sua Excelência, o vice-prefeito do município de São Paulo, professor Solon Borges do Reis. Convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal de São Carlos, professor Newton Lima Filho. Convidamos o senhor cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Francisco Domingos Garcia Falcão Machado. O magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Flávio Fava de Moraes. O senhor presidente da Academia Lusíadas de Ciências e Letras, Dr. Rodrigo Leal Rodrigues. O excelentíssimo senhor senador eleito por São Paulo, Dr. Romeu Tuma. O vice-reitor pro tempore da Universidade Federal de São Paulo, professor Eduardo Catiburian. O reitor pro tempore da Universidade Federal de São Paulo, professor Dr. Manuel Lopes dos Santos. Queríamos referir às autoridades presentes. Representando a Associação Brasileira de Medicina, Nadir Barbosa de Prates. Representando a Associação Paulista de Medicina, o presidente Dr. José Knoblich. Representando a Organização Santamarense de Educação e Ciências, o Dr. Liberato Didil. O presidente da Associação dos Docentes da Escola Paulista de Medicina, professor Sérgio Nicolau Mancini. A presença dos ex-diretores da Escola Paulista de Medicina, professor Dr. Jair Xavier Guimarães e professor Magide Yunes. Nesse momento, solicita que todos permaneçam em pé para ouvir e participar da execução do Hino Nacional do Brasil.
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Saudando a todos os componentes da mesa que preside os trabalhos dessa sessão de instalação da Universidade Federal de São Paulo, cumprimento aos professores, professoras, funcionários, alunos aqui presentes e declaro abertos os trabalhos da cerimônia de instalação da Universidade Federal de São Paulo. Agradeço a deferência de presidir a sessão e devolvo a palavra ao apresentador, ao mestre de cerimônias, para que dê prosseguimento aos trabalhos. Nesse momento, Sua Excelência, o senhor Ministro da Educação fará a assinatura do termo de instalação da Universidade Federal de São Paulo. Vou me permitir ler o termo. A Universidade Federal de São Paulo, instituição federal de ensino vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto, criada pela Lei 8.957, de 15 de dezembro de 1994, e resultante da transformação da Escola Paulista de Medicina, é instalada nesse ato, celebrado no dia 26 de dezembro de 1994, no Teatro Marcos Lindenberg, na cidade de São Paulo, com a presença do excelentíssimo senhor professor Murílio de Avelar Ringel, digníssimo ministro da Educação e do Desporto, do professor Manuel Lopes dos Santos, magnífico reitor pro tempore da universidade, autoridades, docentes, discentes, servidores e demais personalidades neste ato presentes. Passam a integrar a Universidade Federal de São Paulo as unidades, os respectivos cursos de todos os níveis atualmente ministrados pela Escola Paulista de Medicina, instituição fundada em 19 de junho de 1933, federalizada pela Lei 2.721, de 21 de janeiro de 1956, e transformada em estabelecimento isolado de ensino superior de natureza autárquica pela Lei 4.421,
de 29 de setembro de 1994. São Paulo, 26 de dezembro de 1994, assina o senhor ministro Murilo de Avelar Ringel. Fará uso da palavra nesse momento, representando a congregação da Escola Paulista de Medicina, o professor Cláudio Sampaio. Professor Dr. Murilo Ringel, excelentíssimo ministro da Educação e Desporto. Professor Dr. Solon Borges dos Reis, excelentíssimo vice-prefeito da cidade de São Paulo. Professor Manuel Lopes dos Santos, reitor da Universidade Federal de São Paulo. Professor Dr. Newton Lima Neto, reitor da Universidade Federal de São Carlos. Professor Flávio Fava de Moraes, reitor da Universidade de São Paulo. Demais autoridades presentes nesta mesa e nesta sessão. Foi-me dada a incumbência de falar nessa solenidade de instalação da universidade, em nome da congregação da Escola Paulista de Medicina. Saudar um sonho que se torna realidade é uma tarefa difícil. Tudo que vou dizer representa a minha visão pessoal. Considero impossível a neutralidade, após mais de 30 anos de exposição à vida acadêmica nessa casa. A expressão do meu sentimento nessa saudação pode não representar a perspectiva da congregação, mas seguramente representa toda a influência que a congregação e outros colegiados exerceram na construção da minha visão pessoal do momento tão cheio de significado. Eu entendo esta reunião como a última sessão da atual congregação da Escola Paulista de Medicina. E, como tal, fiquei no dilema de dizer uma oração de despedida ou procurar antever o futuro da universidade que ora nasce. Não tenho tempo nem vocação para falar de forma abrangente da história da Escola Paulista de Medicina. Por outro lado, não posso dizer agora o que a universidade deve ser ou deve fazer. Mas posso rever algumas cenas do passado da universidade, cenas olhadas com os meus próprios olhos, lembrar alguns momentos que me marcaram e recordar algumas pessoas que exerceram uma influência pessoal na minha visão da Universidade Federal de São Paulo. Independente da real dimensão de sua contribuição, pois esta universidade foi uma obra de muitos que entenderam o momento histórico e tomaram decisões acertadas. A ascética figura do professor Marcos Lindenberg, no auditório que leva o seu nome, adiciona um sabor especial a essa cerimônia. Se eu acreditasse em espíritos vagando, aqui e agora seria a hora de encontrar o professor Lindenberg. Há mais de 30 anos atrás, sentado com o professor Lindenberg em uma poltrona de couro gasto, na antessala da diretoria, ouvi dele as suas ideias de uma nova universidade. Na época, não sabia se era um projeto ou um sonho irreal. Na Escola Paulista de Medicina de então, quase todos eram contra. Não era a hora e a vez daquela universidade. Mas aquele projeto ou sonho me encantou. Não lembro das ideias específicas, só da sua voz rouca no fim de um dia de trabalho. Só guardo lembrança do sonho. A Universidade Federal de São Paulo, do professor Marcos Lindenberg, que nascera em 1960, desapareceu nas trevas de 1964, sem nunca ter vivido. E junto, melancolicamente,
foi-se o professor Lindenberg. O sonho, porém, ficou. O projeto de uma universidade centralizada na área biológica começou a germinar lentamente. E já no início da década de 70, seria novamente um sonho. E ele começou a se espalhar pela escola. Como todo sonho, foi rejeitado. Mas desta vez, o sonho não era de um só, era de muitos. Fora dos muros da Escola Paulista de Medicina, o sonho parecia uma alucinação. Mas aqui, ele se transformou em projeto. Paralelamente, algumas coisas ocorreram na escola nesses 30 anos, que mudaram seu perfil, sua credibilidade e sua influência nas decisões da formação de política universitária no país. Esquecida na Vila Clementino, a Escola Paulista, no início, era pequena demais para estimular grandes ambições. Por isso cresceu livre, com o corporativismo reprimido, e pela própria essência da sua criação, a inteligência vindo de outros centros, aqui encontrou espaço e se fundiu com os quadros locais. A implantação do curso biomédico, ideia de outro sonhador, tenaz, o professor Leal Prado, trouxe para a Escola Paulista de Medicina outros campos de atuação, sobretudo a ideia da formação dirigida de quadros competentes para o ensino e a pesquisa na área biomédica. Foi o primeiro passo em direção à universalização. A formalização da pós-graduação nos anos 70, coordenada por outro grande sonhador, professor Ribeiro do Vale, contou com o apoio de todos os segmentos da Escola Paulista de Medicina, envolvidos na procura do caminho da qualidade científica e acadêmica. Como consequência, a Escola Paulista de Medicina foi transformada em importante centro de formação dos quadros acadêmicos na área médica do Brasil. A escola conta, hoje, com mais de 90% do seu quadro docente com algum tipo de qualificação pós-graduada, sendo 70% com doutorado. Embora a maioria dos seus alunos dos cursos de graduação venham do estado de São Paulo, esse regionalismo não é observado para mais de 2.500 alunos de pós-graduação, que vêm de todo o Brasil. A quantidade não é a única marca dessa evolução. A atividade científica produz, além de comunicações em congressos e capítulos de livros, mais de 700 trabalhos em revistas especializadas, sendo um terço deles em revistas de circulação internacional, o que representa mais de um trabalho por docente por ano, número significativo mesmo para padrões internacionais. Realizada a transição por um longo caminho de mais de 30 anos, encontramos companheiros que acreditaram nos nossos sonhos e juntos chegamos à solenidade de hoje. Temos no cenário acadêmico do Brasil uma nova universidade, com características muito singulares. Potencialmente, a Universidade Federal de São Paulo pode vir a ser o paradigma para iniciativas semelhantes no Brasil, que reclama competência e inovação. Neste fim de oração, quero me lembrar um último sonhador, o professor Jairo Ramos. Já exilado pela burocracia das leis, após ouvir sem muita paciência meu sonho de universidade, disse-me com todo o seu tom sempre provocativo: menino, espero que você não destrua a escola. Agora seria a hora de dizer que eu e todos da minha geração não destruímos a escola, que conseguimos continuar o que Jairo Ramos e seus companheiros começaram. Acredito que ele também estaria satisfeito por não termos traído o sonho que ele também sonhou naquele distante 1933. Quando eu converso com jovens alunos entrando nesta escola, vejo-os com muitas ideias conflitantes, certa falta de bom senso e flexibilidade, mas diante da sua inteligência criativa, dos sonhos das novas gerações, só posso acreditar que a Universidade Federal de São Paulo vai dar certo. Saudar a nova universidade
é acreditar no seu futuro. É acreditar que ela dará uma contribuição marcante na formação de quadros do país. Tenho certeza que a congregação da Escola Paulista de Medicina, que se reúne hoje pela última vez como tal, acredita nesse futuro. Obrigado. Com a palavra, o reitor pro tempore da Universidade Federal de São Paulo, professor Manuel Lopes dos Santos. Excelentíssimo Ministro da Educação e Desporto, demais membros da mesa, senhoras e senhores, caros colegas da congregação. A Escola Paulista de Medicina, por lei sancionada pelo excelentíssimo senhor Presidente da República e publicada no Diário Oficial da União de 16 de 12 de 94, transformou-se na Universidade Federal de São Paulo. Esta peça jurídica, neutra, fria, concisa, como todas devem ser, é a forma que os magistrados encontram para a feitura das leis que mantém a ordenação jurídica do país. Mas é evidente que a Escola Paulista de Medicina não virou universidade neste dia. Ela começou a ser universidade quando Otávio de Carvalho, há 61 anos, juntamente com outros idealistas, fundaram uma escolinha de medicina, cujo objetivo fundamental era acolher os excedentes do vestibular da então Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. Ela começou a ser universidade quando a aula inaugural proferida por Pacheco e Silva em 15 de junho de 1933. Ela preparava-se para ter a universalidade de campo a nível do conhecimento quando Otávio de Carvalho, em seu discurso da instalação, dizia: a Escola Paulista de Medicina não é uma aventura, nem há leviandade daqueles que assumiram a responsabilidade da sua ereção. Ela se ergue pobre na simplicidade das suas instalações, porém suficientes. Modesta na parcimônia do seu instrumentário, porém soberba na majestade do seu idealismo desinteressado. Estavam criando a Universidade de São Paulo os fundadores da Escola Paulista de Medicina, quando resolveram contribuir financeiramente com 5 contos de réis cada um, tirados do próprio bolso para que a escolinha sobrevivesse. Já à época, o professor universitário era pobre. Esta quantia foi paga em prestações mensais de 500 mil réis. A Universidade Federal de São Paulo estava nascendo quando os nossos heróis fundadores convenceram a senhora Maria Tereza Nogueira Azevedo a desistir do seu hospital de Piratininga para que fosse construído o pavilhão Maria Tereza, primeiro hospital da nova escola com enfermarias de clínica cirúrgica e clínica médica. A universidade estava surgindo quando, sonhando alto, em 1936, era lançada a estaca fundamental do Hospital São Paulo. Um passo de gigante em direção da universidade aconteceu em 1956, a fidelização da Escola Paulista de Medicina. Com a sobrevivência garantida, a escolinha ruma em direção à universidade de uma forma diferente. A preocupação agora é com a qualificação dos seus docentes, com a produção de ciência de alto nível. Tornou-se competitiva e técnica. A pós-graduação, instalada a partir da década de 70, encontra uma instituição madura, com massa crítica, bem formada, publicando e pesquisando. Apenas para exemplificar, nos últimos 5 anos produzimos 10 mil publicações, cerca de 30% delas a nível internacional. O instrumentário modesto, no dizer do nosso fundador, tornou-se extremamente complexo, atual e diversificado. A cada grande pesquisa, novos aparelhos são agregados ao patrimônio da instituição. Temos o maior índice de qualificação de docentes da Universidade Brasileira. A prática médica do Hospital de São Paulo em nada difere das melhores instituições brasileiras e talvez do mundo. Revendo este passado, analisando o presente e prevendo o futuro,
é fácil entender que a nossa escolinha tinha de se transformar em universidade. Coube a minha geração colhermos tudo aquilo que nesses 61 anos os que nos precederam semearam, legando para o futuro condições para que a Escola Paulista de Medicina, hoje a universidade, continue crescendo. Universidade Federal de São Paulo, você nasceu a termo, em hora adequada, filha de boa mãe. Tem pela frente um futuro auspicioso, baseado no seu grande passado. Para fazermos jus aos nossos fundadores, teremos que nos tornar grandes, sem, entretanto, dar o passo maior que as pernas. A nossa vocação é nas ciências da saúde. Ainda temos muito que fazer nesta área, mas quando chegarmos lá, não podemos ter medo de caminhar por outras áreas do conhecimento. Afinal, somos bem-nascidos e estamos apoiados em um passado de homens capazes, idealistas, trabalhadores. Universidade Federal de São Paulo, não tenha medo de crescer. Excelentíssimo Senhor Ministro Murílio de Avelar Ingel, muito obrigado por ter vindo à instalação da Universidade Federal de São Paulo. Conheço a sua agenda e sei o quanto foi difícil arranjar essas poucas horas para estar conosco. Quero agradecer também pelo empenho na transformação da Escola Paulista de Medicina e Universidade. O senhor foi um dos grandes batalhadores dessa transformação. Sem a sua ajuda, não o teríamos conseguido. O senhor também sabe que há unanimidade entre as instituições federais de ensino superior que a dupla Murílio Avelar Ingel e Rodolfo Pinto da Luz fez uma excelente administração frente ao Ministério da Educação e Desporto. Isto eu posso falar por dever de ofício. Afinal, fui vice-presidente da ANDIF, associação que congrega os reitores e diretores das instituições federais de ensino e, em grande parte, na sua gestão. Nos meus 30 anos de docência, Vossa Excelência foi o ministro que mais visitou a Escola Paulista de Medicina. Eu acho até que numa dessas visitas o senhor foi contaminado pelo vírus do epemismo. Eu acho que foi na primeira. Ao deputado Roberto Cardoso Alves, os mais efusivos agradecimentos. Foi relator do projeto na Câmara dos Deputados e teve, para com a Escola Paulista de Medicina, uma dedicação sem fim. Dele dependeu a aprovação do projeto. Ao senador Eduardo Suplicy, relator do projeto no plenário do Senado, os nossos maiores agradecimentos. Não poderia deixar de falar de uma epimista convicta, embora recente, a nossa querida Michele, assessora parlamentar da Escola Paulista de Medicina. Foi ela que me acompanhou aos inúmeros gabinetes da Câmara e do Senado, onde transmitimos aos deputados e senadores a nossa mensagem. Tenho a certeza que a tramitação do processo em menos de 20 dias, na Câmara, pela Câmara e pelo Senado, deve ter sido um recorde. Parabéns por essa proeza feita com dedicação e competência. Para terminar, o agradecimento à congregação da Escola Paulista de Medicina, que por unanimidade me transferiu uma incumbência de transformação da escolinha em universidade. E um agradecimento que não está escrito. Apesar do dia, apesar da hora, apesar da época, a congregação desta escola está na sua totalidade nesta cerimônia. Ao corpo docente, pelo estímulo, sua capacitação, facilitaram em muito este trabalho. Aos funcionários técnicos e administrativos, obreiros desta instituição, que com o seu trabalho dioturno propiciaram à Escola Paulista de Medicina assistir, pesquisar e ensinar. Aos alunos, razão de ser dessa escola, que com certeza serão os grandes beneficiários dessa transformação. Muito obrigado. O magnífico reitor da Universidade Federal de São Paulo fará a entrega ao senhor ministro de uma homenagem.
Algum membro da mesa deseja usar a palavra? Então, com a palavra, Sua Excelência, o senhor Ministro da Educação e do Desporto, o professor Murilo Ringel. Excelentíssimo senhor professor, Dr. Manuel Lopes dos Santos, reitor pro tempore da Universidade Federal de São Paulo, excelentíssimo senhor deputado federal por São Paulo, relator do projeto de lei na Câmara Federal, Roberto Cardoso Alves, excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de São Paulo, deputado Solon Borges dos Reis, magnífico reitor da Universidade Federal de São Carlos, professor Newton Lima Filho, magnífico reitor na Universidade de São Paulo, Dr. Flávio Fava de Moraes, excelentíssimo senhor cônsul-geral de Portugal em São Paulo, Francisco Domingos Garcia Falcão Machado, excelentíssimo senhor presidente da Academia Lusíadas de Ciências e Letras, Dr. Rodrigo Leal Rodrigues, demais autoridades presentes, membros da congregação da Escola Paulista de Medicina, que agora se instala como Universidade Federal de São Paulo, senhores membros do corpo docente, do corpo discente, dos funcionários desta casa, senhoras e senhores. É um privilégio para um ministro da Educação poder instalar uma nova universidade federal, a Universidade Federal de São Paulo, que vem se inscrever como uma das mais importantes unidades universitárias que compõem o Sistema Federal de Ensino Superior. Nas minhas palavras, gostaria de expressar, acima de tudo, a justiça que se faz com a instalação desta Universidade Federal. Primeiro, a justiça que se faz à própria Escola Paulista de Medicina. Porque, como vimos pela palavra do professor Dr. Cláudio Sampaio, que falou em nome da congregação, e depois pela palavra emocionada do reitor pro tempore da Universidade Federal de São Paulo, professor Dr. Manuel Lopes dos Santos, nós pudemos perceber que esta universidade foi construída pouco a pouco em 61 anos de trabalho árduo, empenhado e produtivo. Portanto, faço justiça a uma escola que se transforma em universidade pelo seu próprio mérito. Um mérito resultante de um trabalho de décadas que se deve reconhecer, e o reconhecimento desse trabalho se faz pela justiça da lei sancionada pelo presidente Itamar Franco. A segunda justiça que se faz é ao próprio Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo era o único estado da federação que não possuía uma universidade federal em sua capital. Há uma exceção a essa regra. A exceção diz respeito ao estado do Tocantins. O mais novo estado da federação optou por ter uma universidade estadual. E esta universidade estadual está em fase de instalação, com características muito próprias de um estado novo, por isso uma universidade multicamp que procura adaptar-se às diferentes realidades daquele estado do norte brasileiro. Portanto, o estado do Tocantins, ele não está incluído dentro dessa realidade das instituições federais de ensino superior. Restava, portanto, o estado de São Paulo, que possuía e possui uma excelente universidade federal em São Carlos, mas não possuía uma universidade federal na sua capital.
o mais importante, o mais rico estado da federação, não estava galardoado como uma instituição desse valor, desse mérito, dessa importância, a importância do próprio título, do próprio conceito, da própria concepção dessa grande criação do homem que é a universidade. Portanto, fez-se dupla justiça. Justiça ao Estado, justiça à escola. A escola ganhou a sua condição de universidade federal porque ela fez por merecer esta transformação que hoje se concretiza. No entanto, gostaria de lembrar às pessoas presentes algo que me parece muito importante e que deve ser registrado, porque se trata de uma medida inovadora e, por que não dizer, bastante ousada. Esta universidade que se instala é a primeira universidade especializada que temos em nosso país, o Brasil. Exatamente porque se procurava ver a universidade dentro de um conceito rico, mas de certa maneira bastante estrito, nós assistimos em nosso país a algumas distorções que ainda hoje são dignas de consideração por serem distorções. Exatamente instituições especializadas de alto valor, de alta competência, para se transformarem em universidade, tiveram que inserir-se em outras áreas do conhecimento para as quais não estavam vocacionadas, para as quais não estavam inclinadas, apenas para satisfazer o estrito espírito de uma legislação que não via uma outra ideia de universidade que não fosse aquele tipo de universidade a que nós nos habituamos, aquela universidade que necessariamente teria que abranger várias áreas do conhecimento. Quando, na verdade, uma escola como a Escola Paulista de Medicina atende, e por isso se transforma em universidade, a outras exigências, a outros critérios, a outros méritos para se fazer uma universidade. Isto deve ser registrado, porque, no entendimento do atual ministro da Educação e do Desporto, é um importante avanço. E, como disse, é uma inovação e foi preciso ousar no sentido de se conseguir um outro conceito que agora há de favorecer a outras instituições, como já aconteceu com a Escola Superior de Agricultura de Lavras, também transformada em universidade especializada, numa outra área, cabendo à Universidade Federal de São Paulo esta condição de ser especializada na área das ciências da saúde, ou, como disse o representante da congregação, das ciências biológicas. Nada impede que a Universidade Federal de São Paulo, gozando da autonomia administrativa, pedagógica e financeira, venha a procurar atuar em outras áreas. Para isto não lhe faltarão meios, recursos e competência. Mas o que deve ficar claro é que também se pode trabalhar com a ideia de universidade dentro de uma determinada linha, dentro de uma determinada especialização, dentro de uma determinada perspectiva. Portanto, este é um ponto que gostaria de ressaltar, ao lado de tantos outros que mereceriam ser ressaltados, nesse curto espaço de tempo do governo do presidente Itamar Franco, quando, em várias áreas da administração pública brasileira, especialmente em educação, bastante se inovou, bastante se ousou no sentido de vencer alguns preconceitos, alguns tabus que sempre cercearam o desenvolvimento da educação brasileira. O que mais posso desejar é que esta universidade, nascida há 61 anos atrás, agora oficialmente instalada sob os melhores auspícios, possa crescer, se desenvolver, continuando a prestar todos esses serviços que presta ao Brasil e ao povo brasileiro. Faço votos
ao reitor pro tempore, ao vice-reitor pro tempore, a todos aqueles que compõem a família da Escola Paulista de Medicina. Acho que durante algum tempo nós ainda vamos ter que falar da família da Escola Paulista de Medicina. Faço votos de que todos juntos possam trabalhar com denodo, como sempre trabalharam até agora, para fazer dessa Universidade Federal de São Paulo um orgulho da estrutura universitária brasileira. O Brasil tem muito que se orgulhar da sua estrutura universitária e, particularmente, que a Escola Paulista de Medicina, agora Universidade Federal de São Paulo, seja uma das joias mais brilhantes da rede federal de ensino superior. Muito obrigado e parabéns a todos. Por ordem do senhor ministro da Educação e do Desporto, declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado.